Oi, pessoal! O meu nome é Larissa Rodrigues e hoje a gente vai falar um pouco sobre as trocas gasosas aqui nesse módulo de Fisiologia Respiratória do Fisiologia em Vídeo. E para começar, a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de difusão dos gases, os princípios de difusão dos gases. E aqui a gente tem que lembrar que os gases eles sempre vão se difundir do local onde eles têm uma maior concentração, que aqui nessa figura seria no lado esquerdo, para os locais onde eles têm uma menor concentração, que seria para o lado direito. O que também significa dizer que os gases eles podem se difundir sempre, podem não, eles sempre vão se difundir dos locais onde eles têm uma maior pressão para os locais onde eles têm uma menor, exercem uma menor pressão. E aí entra um conceito importante, que é o conceito de pressão parcial de um gás. A pressão que um gás exerce nada mais é do que a força de impacto das partículas desse gás contra as superfícies, as paredes do local onde eles estão contidos, que podem ser lá o alvéolo, podem ser o capilar sanguíneo. E no sistema respiratório, esses gases eles podem estar em duas formas. Ou eles vão estar na forma gasosa e aí eles vão exercer uma pressão parcial na forma gasosa, ou eles vão estar dissolvidos no plasma. E aí, nesse caso, eles vão exercer uma pressão parcial na forma dissolvida. E quando eles estão na forma dissolvida, um ponto importante de lembrar é que o que vai definir essa pressão parcial na fase dissolvida não é somente a concentração desse gás no meio, mas também o quão solúvel ele é nesse meio aquoso. Então, como a gente tem os gases respiratórios tanto na forma gasosa quanto na forma dissolvida no sistema respiratório, para que a gente consiga definir qual vai ser o sentido, a direção que vai ocorrer essa difusão desse gás específico, a gente vai ter que determinar a diferença de pressão entre essas duas pressões para saber a direção onde ele vai se difundir. E essa difusão efetiva, ela vai depender de alguns fatores. Aqui nessa fórmula a gente consegue perceber pontos bem importantes. A gente consegue ver que a difusão efetiva de um gás ela vai depender diretamente da variação de pressão, que isso significa que quanto maior for a diferença de pressão entre os meios que esse gás precisa difundir, maior vai ser essa difusão. Ela vai ser diretamente proporcional também à área. Quanto maior a área de difusão para um gás, mais facilmente ele se difunde. E a solubilidade, quanto mais solúvel, mais facilmente se difunde. E essa difusão efetiva ela vai ser inversamente proporcional à distância que o gás precisa percorrer para se difundir. Então, quanto maior a espessura da membrana que ele precisa atravessar, mais difícil vai ser esse processo de difusão. E aqui entra também o peso molecular do gás. Aqui a gente tem uma tabela que mostra as pressões parciais nas diferentes composições do ar. E aí a gente vai entender mais para frente, a gente vai discutir, mas aqui para dar uma breve pincelada nesse assunto, que a pressão parcial dos gases respiratórios que aqui nos interessam, o oxigênio e o gás carbônico, ele vai variar conforme o local onde ele está. Lá, vou pegar o oxigênio como exemplo, lá no ar atmosférico, a pressão parcial que o oxigênio exerce é em torno de 159. O ar, então, vai passar pelas vias respiratórias, vai ser umidificado, então vai diminuir a sua pressão parcial, e lá nos alvéolos ele vai chegar com uma pressão parcial de mais ou menos 104, 100 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai ver primeiro o oxigênio, aqui a pressão parcial do oxigênio. A passagem do ar inspirado pelas vias aéreas superiores, então quando o ar vai lá, vem pelo processo de ventilação, ele vem do ar atmosférico com uma pressão parcial lá em torno de 159, 150 milímetros de mercúrio. Nesse processo de passagem pelas vias aéreas superiores, ele é umidificado, porque a gente tem nas vias aéreas superiores vapor d'água, e esse vapor de água acaba dissolvendo parte desse oxigênio do ar atmosférico. E é por isso que quando a gente chega lá nos alvéolos, a pressão parcial do oxigênio ela é em torno de 100, ela diminui nesse processo, nessa via de condução. E quando a gente chega nos alvéolos, então, com uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, a gente tem um contraponto entre as pressões parciais do oxigênio no alvéolo e no capilar que passa lá por esse alvéolo. O sangue ele chega desoxigenado no alvéolo, ele chega com sangue venoso. E nesse sangue venoso, a pressão parcial média do oxigênio é de 40 milímetros. E essa diferença entre a pressão parcial do oxigênio no capilar sanguíneo de 40 para a pressão parcial no alvéolo de 100 vai definir uma difusão do oxigênio lá dos alvéolos para o capilar. E essa difusão ela vai ser efetiva, então ela vai cessar no momento em que as pressões parciais se igualarem, quando a pressão no capilar do oxigênio for uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio. Aí, nesse caso, o oxigênio vai
passar para o sangue oxigenado vai passar para o coração e pelo processo de bombeamento cardíaco vai chegar lá nos tecidos. E quando ele chegar nos tecidos, o processo de transferência, de troca desse oxigênio, ele vai ser inverso. Como no sangue ali oxigenado, né, um sangue arterial, a gente tem uma concentração, uma pressão parcial desse oxigênio em torno de 100, em contraponto com uma pressão parcial lá nos tecidos de 40 milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma difusão do oxigênio dos capilares para os tecidos. Agora, olhando para o CO2, a gente tem uma PCO2 média de 46 milímetros de mercúrio, ela é mais alta que no sangue. Isso acontece porque nos tecidos a gente tem uma alta atividade metabólica. Lembrar aqui que o CO2 ele é um produto do metabolismo das células. Então, essa pressão parcial de 46 milímetros de mercúrio do CO2 lá nos tecidos vai contrapor com uma pressão parcial do CO2 no sangue que é de 40. Então, a gente vai ter uma difusão do CO2 dos tecidos para o sangue. Esse sangue, então, venoso vai passar pelo coração, vai ser bombeado lá para o pulmão, e quando ele chegar no pulmão, ele vai estar com uma diferença, né? Ele vai chegar com 46, a gente vai lembrar que vai igualar aqui embaixo, né? A difusão efetiva do CO2 vai cessar quando lá nos tecidos ela se igualar do sangue, do tecido com sangue venoso, né? Então a gente vai ter uma pressão parcial de 46, que chega lá nos alvéolos, ela vai se contrapor com uma pressão parcial de CO2 lá nos alvéolos de 40. E aí lá nos alvéolos, a difusão do CO2 vai ser do sangue para o alvéolo e ele vai ser expelido posteriormente pela respiração, lá, pelo processo de ventilação. Aqui tem uma figura do Guyton que é bem importante, que a gente consegue perceber que o volume de ar alveolar que é substituído a cada ventilação, ele não corresponde ao volume total de ar que a gente tem nos alvéolos. Isso se chama renovação do ar alveolar. Então, o que significa dizer? Que a gente precisa de várias ventilações para conseguir renovar todo o ar que tem dentro dos alvéolos. E isso é importante para evitar que a gente tenha uma variação muito grande das concentrações dos gases no sangue. Aqui nesse desenho a gente pode ver a membrana respiratória, né? A gente tem uma difusão de gases através da membrana. E a gente chama de membrana respiratória todo o conjunto das barreiras de difusão dos que os gases precisam ultrapassar para se difundir. Então, aqui a gente tem o endotélio capilar, o endotélio basal capilar, o espaço intersticial, a membrana epitelial, o epitélio alveolar e a camada de líquido surfactante. Então, todas essas camadas formam o que a gente chama de membrana alveolar, né? São as barreiras de difusão. E essa membrana, ela vai definir o quão fácil ou quão difícil vai ser para esses gases se difundirem. E dentre os fatores principais tem alguns que a gente já comentou, né? Que é a espessura da membrana. Então, quanto maior for, mais espessa for a membrana, mais difícil vai ser a difusão. A área de superfície de membrana, quanto maior for a área de superfície, mais fácil vai ser a difusão. A gente tem também o coeficiente de difusão dos gases, que vai depender da solubilidade do peso molecular desse gás. E por último, a gente tem a diferença de pressão entre os lados opostos da membrana respiratória, que vai definir também a velocidade com que vai ocorrer essa difusão. Aqui a gente tem um ponto importante também, que é as trocas gasosas durante o exercício. Nesse gráfico da direita, um gráfico do Guyton, a gente consegue ver que durante o exercício físico a gente tem um aumento das atividades metabólicas, o CO2 está aumentando ali nos gráficos, se vocês prestarem bem atenção. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da atividade metabólica, a gente também tem um aumento da capacidade de difusão do O2. Então, por mais que a gente tenha um aumento de consumo de oxigênio, a gente já passa a ter também uma maior facilidade de transporte, de difusão desse oxigênio. E isso se deve principalmente a uma maior dilatação alveolar. Nesse gráfico da direita, que é um gráfico do Bernoulli, é um gráfico bem legal que a gente consegue perceber que mesmo com o tempo de permanência do sangue nos capilares alveolares menor, em função do aumento do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo em função do exercício, a gente não tem nenhum tipo de prejuízo para a oxigenação, porque mesmo que o tempo de contato médio desse sangue dos capilares com os alvéolos, ele, mesmo que ele seja pequeno, tenha diminuído em função do aumento do fluxo cardíaco, do fluxo sanguíneo, esse tempo de contato, ele geralmente é 3 vezes maior do que o necessário para oxigenar o sangue. Então, mesmo aumentando o fluxo e diminuindo esse tempo de contato, ainda assim a gente tem uma oxigenação bem efetiva. E por último, que é um ponto importante, que é a relação entre a pressão parcial do oxigênio e a altitude.
Sobre a altitude, a gente tem que pontuar que com o aumento da altitude, a pressão parcial do oxigênio diminui. Isso significa que a gente tem uma menor concentração de oxigênio no ar inspirado nas altitudes maiores. Quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio nesse ar inspirado. Mas o que tem que ficar claro aqui é que apesar de a concentração de oxigênio ser menor, a porcentagem de oxigênio no ar atmosférico ela segue sendo sempre 21. A gente tem essa fórmula aqui, que é a pressão de oxigênio, que vai ser igual à pressão atmosférica vezes 0,21. Então, a gente sempre vai ter 21% de oxigênio no ar atmosférico, que vai alterar, vai ser a pressão atmosférica e, consequentemente, a pressão parcial de oxigênio. Então, no nível do mar, aqui no gráfico a gente consegue ver, a gente tem uma pressão atmosférica mais ou menos de 700 milímetros de mercúrio, com os 21% de oxigênio, a gente vai corresponder mais ou menos uma pressão parcial de 160 milímetros de mercúrio. Agora, quando a gente vai lá para o Everest, numa altitude mais ou menos de, não sei dizer aqui, de 8 mil metros, né? Mais ou menos 8 mil, quase 9 mil metros, a pressão atmosférica média vai cair para 250, mais ou menos, milímetros de mercúrio. E seguindo tendo os mesmos 21% de oxigênio, a gente vai passar a corresponder a uma pressão parcial mais ou menos de 52 milímetros de mercúrio de oxigênio. Por isso que fica mais difícil de respirar. Aqui a gente tem as referências, então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!